Sigamos adiante agora. Vamos ler do verso 4 até o verso 8. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Sacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Veja só, nós vemos aí citados aí os filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, né? Mas podemos prestar atenção aí que não são mencionados aí todos os filhos de Jacó, todas as 12 tribos. Dan e Efraim ficaram de fora dessa lista aí. Mas, em compensação, foi citado o pai de Efraim, que é José, e também foi mencionado o filho de José, que é Manassés. Se nós formos lá em Tiago, no capítulo 1, verso 1, Tiago começa o seu livro com essas palavras. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Veja só, para quem que ele estava escrevendo aí? Para os cristãos, porque ele os chamava de meus irmãos, como nós podemos ver no verso 2. Alguns eram conversos do paganismo e outros eram judeus, mas todos estavam incluídos nas 12 tribos. Como é que isso pode acontecer? Na figura de linguagem de um enxerto, Paulo fala que o pé de oliveira representa Israel. Então, desde que os judeus regressaram da Babilônia no sexto século antes de Cristo, não foi feita nenhuma tentativa de proibir o casamento entre os homens e as mulheres das diferentes tribos, a não ser a tribo sacerdotal de Levi. Mas no tempo de Jesus, essas 12 tribos estavam totalmente misturadas. Não existem hoje 12.000 representantes puros de cada uma dessas 12 tribos, porque eles se misturaram entre si. Então, esses 144.000 mencionados aí no texto são, na verdade, símbolo do Israel espiritual, que é a verdadeira igreja de Deus aqui na terra. A palavra Israel quer dizer aquele que luta com Deus. Se refere a um vencedor. Jacó recebeu esse nome de Israel depois que ele lutou com o anjo. Somente aqueles que vencem são o verdadeiro Israel de Deus, como nós podemos ver em Romanos, no capítulo 2, versos 28 e 29, também no capítulo 9, verso 6, também em Gálatas, no capítulo 3, verso 29, e no capítulo 6, versos 15 e 16. Agora, o número 12 tem um significado muito especial. Veja que são assinalados 12.000 de cada tribo, formando um total de 144.000, que são baseados no quadrado de 12. 12 ao quadrado dá 144. 12.000, 144.000, certo? Então, representando aí algo completo. É isso que representa o número 12 na Bíblia. É uma promessa de que o povo de Deus, no tempo do fim, incluiria todos aqueles que buscassem a Deus com fé, que juntos vão então fazer parte, uma parte completa, simétrica, gloriosa e formosa da Igreja de Cristo. Uma igreja sem mácula, sem ruga ou qualquer coisa semelhante, como nós podemos ver em Efésios, no capítulo 5, 25 a 27. Esse número 12, então, aí representa o reino de Deus. Veja que no antigo Israel haviam 12 tribos, haviam 12 varas, 12 pedras foram apanhadas no Jordão, 12 pedras também haviam no peitoral do sumo sacerdote, foram 12 também os apóstolos. E o Apocalipse fala que são 12 as fundações do muro da Nova Jerusalém e também 12 portões nesta cidade. Quanto a ser o número exato ou não, isso não vem ao caso. O que importa é que o número significa algo que é completo, que é inteiro. Veja, Deus escolheu o antigo Israel, escolheu 12 patriarcas, mais tarde 12 discípulos, e assim no fim dos tempos, no fim da história desta terra, ele vai escolher 144.000 para uma obra especial. Seja esse número simbólico ou não, como nós já dissemos, não vem ao caso. No capítulo 14, nós falaremos mais sobre esse grupo especial. Mais uma observação sobre o número 12.
é também uma multiplicação de 4 vezes 3. 4 é o número que se refere à Terra, os 4 pontos cardeais, os 4 impérios que descrevem a história desde Daniel até o tempo do fim. E o número 3 é um número que se refere à Trindade. Portanto, a multiplicação entre o 4 e o 3, ou seja, a aliança entre esses dois, o homem e Deus, é que forma então o número 12. 12 então significa o povo que fez uma aliança com Deus. As 12 tribos de Israel representam o povo de Deus antes de Cristo e os 12 apóstolos, o povo de Deus depois de Cristo. Então, o número 12 representa a plenitude. Verso 9 agora. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. O verso aí começa com o termo depois dessas coisas. Depois de que coisas? Depois da visão dos 144 mil, certo? Esse depois dessas coisas aí se refere à cena que se segue logo depois do selamento desse povo especial, desse grupo especial, os 144 mil. E essa multidão aí agora entoa um louvor igual ao do capítulo 4 e 5. Só que agora são os remidos que entoam esse hino. Agora, quem era essa grande multidão que cita aí no verso? No verso 14 nós temos a resposta. São os que vieram de grande tribulação. Mas que tribulação é essa? Na verdade, todos os cristãos passam por tribulações para entrar no reino de Deus, como podemos ver em Atos capítulo 14, verso 22. A Bíblia fala sobre um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação nessa terra. E o povo de Deus passará por essa provação, mas será preservado, como nós já lemos em Daniel capítulo 12, verso 1. Então esse tempo de angústia vai cair sobre o mundo desesperado, quando Jesus terminar a sua obra de intercessão e de juízo. O verso também diz que essa grande multidão estava com palmas nas mãos. Palmas, na Bíblia, é símbolo de vitória. Então esses que louvam aí, que cantam louvores a Deus, são vitoriosos, venceram afinal. Vamos seguir adiante, verso 10 até o verso 12. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Essa grande multidão aí se une aos anjos e aos anciãos que estão diante do trono e louvam a Deus, Deus Todo-Poderoso, e também a Jesus, que é o Redentor e Salvador. E eles se prostram com reverência e com adoração. Versos 13 e 14 agora. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Como nós mencionamos então aí agora há pouco, essa grande multidão que louva a Deus são aqueles que saíram vitoriosos da grande tribulação. Nós vemos aqui mais uma vez as vestiduras brancas, que são símbolos da justiça de Cristo. E há também uma alusão aí ao sacrifício vicário de Cristo nesses versos. Diz lá que eles alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro. Então essa expressão indica que esses aceitaram o sacrifício de Jesus por eles e estão justificados em Cristo. Verso 15 agora. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aí nós vemos o motivo então desta multidão ter o privilégio de estar diante do trono de Deus. Elas lavaram as suas vestiduras
no sangue do Cordeiro, como nós já mencionamos antes. Isso significa que elas aceitaram o sacrifício de Jesus. Verso 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. O texto fala que eles nunca mais sentirão fome nem sede. Isso quer dizer que eles antes passaram por fome e por sede. Nas 7 últimas pragas, os pastos, juntamente com os frutos, a vegetação, ficarão secos, como nós podemos ver lá no livro de Joel, no capítulo 1, dos versos 18 até o 20. E os rios e as fontes também, nessas 7 últimas pragas, se tornarão em sangue, como nós podemos ver lá no capítulo 16 de Apocalipse, dos versos 4 até o 7, que nós vamos estudar mais adiante. Então, nesse tempo de angústia, a dieta dos justos será reduzida a pão e água. Ele não vai morrer de fome, mas só terá o básico mesmo para a sobrevivência. Como podemos ler lá em Isaías, no capítulo 33, verso 16. O texto também diz que nem sol cairá sobre eles. Também nas pragas, o sol que vai abrasar os homens com fogo. Isso está lá em Apocalipse 16, versos 8 e 9. Nós veremos também mais adiante. Os justos são protegidos dos efeitos mortais desse aquecimento do sol. E agora eles estão diante do trono e envolvidos de uma luz muito intensa, que vem do Pai e do Filho. Tão intensa que não se nota mais a luz do sol. Verso 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Infelizmente, a morte tem levado muitos entre nós ainda. Mesmo assim, muitas pessoas dariam qualquer coisa para viver mais aqui nessa terra, apesar do sofrimento todo. Deus promete a nós todos que não haverá mais lágrima nessa terra, onde nós poderemos viver eternamente em paz. Que maravilhoso, que maravilhosa esperança para nós cristãos. Não há preço que pague fazer parte dessa multidão aí que lavou os seus vestidos no sangue do Cordeiro e que vai herdar o reino com Cristo. Cada um de nós pode estar entre esses vencedores. O chamado é para todos nós. E como diz Apocalipse 22, verso 17, quem quiser, venha. Deus está nos chamando, nos convidando. Se nós aceitarmos o convite, nós faremos parte desse grupo especial, também dessa grande multidão que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e viveremos eternamente e em paz. Deus abençoe você ricamente e até o nosso próximo encontro.